Então, por isso, a importância desse tema, avivamento pela palavra e pela oração, ou, na ordem certa, pela oração e palavra. Isso é algo, irmãos, que muda a nossa realidade. Se nós crermos nisso, se nós nos dedicarmos a isso, você vai ver que a gente sai da água pro... que a gente sai de perdidos para salvos. Que a gente sai de distantes do Senhor para filhos de Deus, que tem total acesso à presença do Senhor. Isso vem através da palavra, isso vem através de Jesus Cristo, isso vem através de uma prática cristã verdadeira. Então é sobre estes assuntos que a gente quer tratar nessa noite. E para tratarmos, irmãos, já deixando aqui minha palavra de gratidão ao pastor Marcelo e a toda a igreja pelo convite, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, o texto é um pouquinho longo. Eu normalmente, irmãos, leio um versículo, 2 no máximo, mas vou pedir permissão aos irmãos para fazer a leitura do texto completo, para que a gente possa ter o entendimento dele como um todo. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e crucificação. E nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres já haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão.
Amém? Eu sei que é um texto um pouco longo, irmãos, mas essa é uma história que eu diria que quando entendemos ela na totalidade, ela nos traz assuntos para conversarmos durante muito tempo. É uma história bastante completa e a gente queria que tivéssemos hoje, nessa noite, um olhar para essa história baseados no tema da nossa conferência. Qual é esse tema? Então, essa é a nossa visão para esse texto. E eu queria que a gente começasse a entender o processo que aconteceu aqui, irmãos. Que processo é esse, pastor? O processo de cura. Antes dele, a gente precisa entender o processo de adoecimento. Imagina que você vai ao médico e você chega lá, você vai dizer para o médico, doutor, eu preciso de um remédio. Ele vai, tá bom, meu filho, toma aqui o remédio. É assim que acontece? Não. Por que que não, irmãos? Porque não dá para prescrever uma medicação ou um tratamento antes de você conhecer e de saber o porquê adoeceu, ou como funcionou esse adoecimento, ou o que você tem. Senão você chega lá com uma glicose alta e ele te dá um antibiótico. Vai resolver? Não. Você chega lá com uma dor na cabeça e ele te dá uma outra medicação, um diurético. Vai resolver? Não vai resolver. Às vezes na nossa vida a gente quer ser tratado, a gente quer mudar, a gente quer ter uma nova realidade de vida, a gente quer encontrar a solução para as nossas dificuldades, mas a gente não para perceber aonde estamos errando, ou a gente não para perceber aonde adoeceu, a gente não para entender a nossa realidade. E esse texto, ele nos mostra isso. Esse texto vai nos mostrar um processo de morte espiritual e o processo de avivamento. Aonde que acontece aqui, pastor, a morte espiritual? Ah, eu já sei, pastor, lá no finalzinho, quando eles já estão longe do caminho. Não, irmãos. O processo acontece dentro da igreja. O processo acontece no meio dos discípulos. Então vamos entender quem eram esses dois homens. Esses dois homens eram discípulos do Senhor. Eram pessoas que o texto nos mostra que tinham um relacionamento com outros discípulos, que tinham um relacionamento com os apóstolos, que tinha e conhecia com certa proximidade o próprio Jesus. Eles sabiam o que Jesus tinha falado, eles sabiam o que Jesus tinha feito, eles sabiam que ele era poderoso e que aquilo que ele dizia vinha de Deus para abençoar vidas. Então eles eram aquelas pessoas que estavam próximas dos outros discípulos. Se nós pensarmos no nosso meio, eles eram aqueles que estariam dentro de nossas igrejas, que estariam no nosso convívio, que ouviriam as palavras ditas desse púlpito novo, muito bonito, meus parabéns, que Deus os abençoe. Que ouviriam as lições dadas nas nossas escolas dominicais. Eles eram aqueles que estariam, de repente, no ministério de louvor, cantando, tocando, no ministério de oração, no ministério de evangelismo, no ministério de missões. Eles eram os que estavam dentro, eles estavam bem informados, eles sabiam do que estava acontecendo, eles estavam envolvidos com aquele momento ali, e de repente a gente vai olhar para isso e vai dizer, olha pastor, então está tudo resolvido. Se eles estavam perto dos discípulos, se eles estavam perto de Jesus, se eles estavam e entendiam bem do que está acontecendo ali, eles estavam por dentro do que acontecia, está tudo resolvido. Não está. Na realidade, eles estavam adoecendo e não se tinham dado conta ainda. Eles começam a adoecer lá atrás, quando começam a estabelecer os seus focos. Qual era o foco deles aqui? Versículo 25 vai nos dizer que eles dizem assim, olha, a gente esperava que Jesus viesse para remir o povo de Israel. E você vai olhar, pastor, mas isso é bom, mas não é o foco, irmãos. Eles estão olhando aqui somente para o povo de Israel, eles estão olhando aqui para as pessoas, eles estão olhando para
para a circunstância que eles viviam de escravidão. Então eles estão dizendo o seguinte: o Senhor Jesus veio dos céus, abriu mão de toda a sua glória, para que eles livrassem a gente do povo romano. Isso é legal, isso é bonito. Mas isso é muito pouco, porque quando a gente fala de Jesus, a gente está falando de vida eterna, a gente está falando de salvação, a gente está falando de liberdade do pecado, a gente está falando de vida e vida em abundância, a gente está falando de transformação de vidas, a gente está falando de perdão de pecados, a gente está falando de salvação para a gente está falando de uma circunstância em que a gente sai de criatura para filhos de Deus. Então o propósito é muito maior, o foco é muito maior, o objetivo é muito maior, mas o foco deles ainda estava ali. No povo, nas pessoas, em tirá-los daquelas circunstâncias. Aqui começa, dentro desse texto que a gente viu, com todo esse contexto, o adoecimento deles, o desvio do foco, o desvio do alvo e do propósito por que Jesus veio. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro das nossas igrejas, cantando louvores, entregando nossas ofertas e nossos dízimos, participando dos cultos, assumindo cargos, mas com um alvo errado. O nosso alvo, muitas vezes, estão nas pessoas. E quando a gente coloca o nosso alvo nas pessoas, a gente tende ao erro. O nosso alvo, muitas vezes, está nas circunstâncias. Quando que eu vejo isso, pastor, é simples. Se está tudo bem, caminhando do jeito que eu quero, eu continuo caminhando. Mas quando as coisas começam a andar de uma forma que eu não concordo, eu abandono. Isso é sinal clássico de que eu tenho nos meus focos ou pessoas ou circunstâncias. Está tudo bem, eu caminho bem. Não está do jeito que eu quero, eu deixo de caminhar. Os discípulos aqui, esses 2 discípulos, tinham o foco somente no povo de Israel. Mas o foco aqui é muito maior. Esse adoecimento, então, começa dentro da igreja, no meio de outros discípulos. Aí, qual é a decisão que eles vão tomar? Jesus é crucificado, Jesus morre, estamos agora no 3º dia. O que eles fazem para resolver ou para tentar resolver essa situação? Eles se afastam. Então, o segundo problema que eu tenho aqui dentro desse adoecimento é o afastamento físico. Até então, eles estão no meio de outros discípulos. Eles estão junto com os apóstolos. Eles ouvem as mulheres dizerem: olha, Jesus não está lá, mas o anjo me disse que ele vive. Ele ouve os discípulos dizerem: olha, nós fomos lá e confirmamos tudo que as mulheres disseram, não vimos Jesus ainda. Mas a conversa aqui é uma. Eles decidem então ir para Emaús. E automaticamente, irmãos, eles se distanciam fisicamente. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Dificilmente você vai ver uma pessoa que está totalmente envolvida com o Senhor num dia e no dia seguinte vai embora e não quer mais nada. Normalmente, esse distanciamento é um processo gradativo. A gente lia muita Bíblia, agora a gente já não lê tanto. A gente orava todos os dias, agora a gente ora dia sim, dia não. Todos os domingos eu fazia questão de estar na escola dominical para aprender da palavra. Eu estudava a lição, eu lia a leitura diária. Agora a leitura diária fica de lado. Quando dá, eu venho na escola dominical. Você entende que a gente está se afastando? E às vezes a gente não percebe isso. Daqui a pouco, o culto da manhã hoje está difícil, né? Trabalho semana inteira, estou cansado. Semana que vem eu vou. Ou então, de noite eu estou lá. Pastor, liga para o pastor Marcelo. De noite estamos aí. Isso se é igreja da irmão, porque hoje a gente sabe que tem igreja que só tem culto à noite. Eu estou dando um exemplo geral, mas os irmãos acredito que me entendam.
Aí você começa a vir só no culto da noite, porque o culto da manhã já deixou de ser importante, e aí a gente está dando passos para nos distanciar daquilo que Deus deu como processo para a nossa vida. Daqui a pouco, pastor, quarta-feira, o culto aqui é quarta ou quinta, pastor? Quarta. Quarta-feira está difícil para eu vir, o trânsito, a correria. Quando você se dá conta, você já não está mais orando como orava antes, você já não está mais lendo a Bíblia como lia antes, você já não está mais dando importância ao estudo da palavra como dava antes. Você escolheu um culto só para vir, para cumprir uma tabela, e não se deu conta ainda que está se distanciando daquilo que Deus deu nas suas mãos para fazer. Aí chega no início do ano, pastor, esse ano eu não vou pegar cargo nenhum. Eu não estou falando de pegar cargo por pegar, irmãos. Estou falando de cargos que nos colocam dentro do propósito que Deus nos chamou para fazer. Esse ano eu vou tirar um ano de descanso. E você não se dá conta que está se afastando daquilo que Deus chamou para fazer. Imagina um corredor, irmãos, de maratona. Pastor Sidney, que está aqui, gosta de correr. Corredor de maratona, ele tem vários campeonatos, mas ele diz assim para o seu treinador, olha, esse ano eu vou descansar. Para chegar no início do ano que vem, eu estar preparado para ganhar todas as competições. Até eu que não corro nada, vou falar, filho, tá maluco? Se tu ficar um ano parado, você vai gastar pelo menos mais um ano para voltar de novo ao ritmo que você tinha antes. Se hoje eu chego para o Senhor e digo, Senhor, esse ano é meu ano de descanso, isso não vai te ajudar em nada, você não vai se preparar melhor porque está descansando aqui, porque parou de fazer. A gente aprende, a gente cresce, a gente se prepara fazendo. Mas a gente às vezes não se dá conta desse distanciamento. Os discípulos aqui, esses dois discípulos, estavam junto com outros discípulos. Eles tinham a oportunidade de manter a sua fé viva, de manter a sua esperança viva. O assunto tratado aqui era Jesus, mesmo que eles ainda não tivessem entendido bem tudo o que tinha acontecido, o assunto era Jesus, mas eles decidem se afastar. E eles vão se afastar, irmãos, por 60 estádios. Isso dá mais ou menos 11 quilômetros de caminhada. Em primeiro lugar, eles estão com foco errado. O foco está na circunstância e nas pessoas. Segundo lugar, eles decidem se afastar da presença do Senhor. Terceiro lugar, nesse afastamento, eles começam a conversar entre si. E vão trocando figurinha. E sabe o que a gente percebe nessa conversa? Nessa conversa, eles conseguem aumentar a tristeza que estavam sentindo. Porque o próprio Jesus vai dizer, que assunto é esse que vocês estão tratando aí? Que conversa é essa que vocês estão tendo aí? Que tristeza é essa que está crescendo no coração de vocês? E você percebe na leitura do texto que o que eles conseguem aqui é ficar mais triste. Você percebe na leitura do texto que a esperança deles está indo embora, porque ele vai dizer, olha, a gente acreditava que ele ia salvar o povo, mesmo com foco errado, a gente acreditava nisso, mas olha só, já faz 3 dias que ele morreu. Você percebe que a fé está diminuindo, você percebe que a esperança está acabando, você percebe que essa conversa que eles estão tendo, longe do caminho que o Senhor tinha determinado para eles, e entre si, não está levando a nada, só está fazendo com que o distanciamento deixe de ser só territorial e comece também a ser emocional, comece também a ser com a sua inteligência, comece a ser com a sua condição espiritual, porque agora eles estão tristes, abatidos, a fé está indo embora e a esperança está indo embora também. Eles já estão desacreditando daquilo que Jesus tinha falado. E isso acontece quando eles ficam longe. Esse é o processo de adoecimento deles. E presta atenção, irmãos, quando a gente percebe esse processo de adoecimento, se a gente não fizer nada, vai morrer.
Pastor, mas pode ser que aconteça alguma coisa. Não vai acontecer. Eu tenho pacientes meus lá, que a gente cuida no hospital, e alguns deles decidem não fazer mais nada, ou decidem abandonar o tratamento, decidem parar de tomar a medicação. E todos eles, sem exceção, voltam pior para o hospital. Se esses 2 discípulos continuam nessa caminhada, cada vez mais longe, mantendo o foco errado, e com conversas que não deveriam ter, conversa que gera tristeza, desânimo, perca da fé e perca da esperança, porque é isso que está acontecendo aqui, eles iam, no que diz respeito à sua condição espiritual, morrer. Muitas vezes, irmãos, a gente tem se afastado daquilo que Deus tem nos dado como direção. E eu sei que se isso aconteceu com você, ou se isso acontece comigo, você vai lembrar que teve momentos dentro da nossa casa que a gente teve esse tipo de conversa. Conversas que aumentaram a nossa raiva porque o pastor fez uma coisa que eu não concordei. E aí eu vou lá com o meu parente conversar isso dentro de casa e a minha raiva aumenta. Eu me entristeci com alguma coisa que aconteceu na caminhada dentro da igreja. E estou usando a igreja como exemplo, mas essa caminhada pode acontecer em outros momentos, em outros ambientes. E aí eu vou ter conversas com outras pessoas sobre isso e a minha tristeza só aumenta. A minha mágoa só aumenta. O meu desânimo só aumenta. São conversas que estão nos levando para cada vez mais longe da presença do Senhor. E se a gente continuar, a gente morre. E eu sei que você já lembrou de pessoas que já estiveram sentadas nesses bancos, que já se envolveram com a obra de forma grandiosa, que já foram usados por Jesus para falar ao seu coração e que hoje estão longe da presença do Senhor, porque deixaram essas coisas acontecerem. Aí você chega lá com o seu problema de saúde para o médico, conta toda a sua história, e aí ele vai te dar o tratamento certo. Não é assim? Nessa conversa também foi assim, irmãos. Eles estavam caminhando, discutindo e falando sobre coisas que iriam afastá-los da presença do Senhor. Mas agora Jesus chega nessa história. E grava uma coisa na sua mente: quando Jesus chega, a mudança acontece. Quando Jesus chega, irmãos, vidas são transformadas. E olha que coisa fantástica aqui. Isso é bom demais para nós, irmãos. Não são os discípulos que vão procurar conversar com Jesus. A Bíblia diz que eles estavam caminhando e Jesus chega perto, mas é Jesus que busca essa conversa. Sabe por que ele busca? Porque existe em Jesus, dentro de uma perspectiva humana, usando umas palavras que a gente vai entender dentro do nosso contexto, existe o desejo de Jesus em abençoar a vida desses dois. Jesus chega ali para conversar com eles, não é porque Jesus precisava, não é porque tinha cargo faltando lá na igreja e precisava que eles assumissem um cargo, não. Jesus se preocupava com a vida desses dois discípulos. Jesus se preocupava com o caminho que eles estavam trilhando. Jesus se preocupava com a direção errada que eles estavam tomando, e porque ele se preocupava com isso, é ele que chega perto para dizer: gente, o que está acontecendo com vocês? Que conversa é essa? Que assunto é esse? Que tristeza é essa? Jesus sabia do que estava acontecendo ali? Com certeza, irmãos. Jesus é onisciente, mas ele quer abençoar a vida desses dois. Por isso é ele que chega para perto. É ele que puxa a conversa. E aqueles dois estavam tão cegos que nem enxergar Jesus eles vão enxergar no sentido de reconhecê-lo. De saber quem ele era. Eles não vão conseguir enxergar isso. E eles são tão irônicos que ele vai dizer: filho, você vem de onde? Em outras palavras, né? Você estava onde nesse mundo?
Jerusalém está caindo aqui, o negócio está fervilhando, a notícia está fresquinha, está todo mundo falando disso, e você vem me perguntar o que está acontecendo aqui? Eu fico imaginando Jesus numa hora dessa, irmão. Porque Jesus era conhecedor de tudo. Ele podia dizer, filho, olha só, presta atenção, rapaz. Baixa essa bola aí. É lógico que eu sei disso, eu quero saber onde vocês estão chegando com essa conversa. Mas Jesus não faz isso. Irmão, Jesus diz assim, o que está acontecendo? Olha a humildade, irmãos. É o Deus Todo-Poderoso conversando com 2 discípulos que estavam se afastando dele e dizendo para ele, olha só, o que está acontecendo? Em outras palavras, deixa eu ajudar esses 2. E eles vão contar, olha, Jesus, o Nazareno, e eles vão contar essa história. E aí veio os sacerdotes, vieram os príncipes, que na realidade são as autoridades da época judaica, e vieram eles e mataram e crucificaram Jesus, e agora a gente está sem esperança aqui, porque a gente achou que ia ser liberto e não foi, a gente achou que ele ia resolver o nosso problema, e ele não resolveu. Jesus chama esses 2 para uma conversa porque quer abençoá-los. Jesus nos chama aqui nessa noite porque da mesma forma quer nos abençoar. A gente precisa crer nessa palavra. E agora Jesus vai começar a dar orientação para eles. E ele vai dizer, ô nécios, ou seja, o povo que não conhece o que precisa. Povo sem conhecimento, é isso que ele vai dizer. Olha, eles eram pessoas que estavam com os discípulos, que estavam próximas de Jesus, que sabiam de todas as informações do que estava acontecendo em Jerusalém, da novidade que tinha acontecido, estavam tristes e abatidos, mas o Senhor vai dizer para ele, vocês não têm conhecimento. E ele vai dizer, olha, vocês são tardos de coração, ou seja, vocês estão muito lentos, muito devagar para acontecer, para acreditar e para entender os propósitos da palavra de Deus. Ele vai dizer, olha só, vocês precisam acordar aqui, gente. Tem que ser um negócio mais agitado, vocês têm que entender isso mais rápido. Vocês estão muito devagar para entender isso. Jesus falando com eles, quando ele diz que vocês são tardos de coração, ele está dizendo, vocês estão muito devagar para entender e para crer naquilo que a palavra diz. Porque eles já tinham tido experiências, eles já tinham vivido próximos de Jesus, eles já estavam com os discípulos, mas ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. E aí o que Jesus faz, irmãos? Ele vai usar a palavra de Deus para explicá-los. E a Bíblia diz que ele vai começar a falar de Moisés e vai falar sobre todos os profetas, para mostrar na palavra de Deus aquilo que se falava sobre ele. E com isso, irmãos, ele ajusta o foco dos 2. O foco dos 2 que estava no povo de Israel, na libertação da escravidão que eles viviam, debaixo da soberania aqui do povo romano, esse foco está errado. Jesus vai dizer, olha só, o foco sou eu. O alvo sou eu. E ele vai fazer isso, irmãos, usando a Escritura. A Escritura é que traz entendimento para a vida daqueles 2 discípulos através da direção do Senhor nesse momento. Eles vão dizer lá na frente, você não sentia como eu, que enquanto ele explicava para a gente a respeito das Escrituras, e é isso que ele quer dizer com abrir as Escrituras, enquanto o Senhor explicava para a gente, o nosso coração ardia. Você entende que até então esse coração está frio, está abatido, a esperança está indo embora, a fé está indo embora, eles estão desacreditando daquilo que Deus falava, mas a hora que o Senhor começa a falar dessa palavra, o coração começa a arder. Algo diferente começa a acontecer dentro deles, e eu não estou falando somente de emoção, de choro, de riso, de alegria, eu estou falando de algo transformador. A transformação deles acontece quando o Senhor começa a falar sobre as coisas da palavra. A gente precisa crer, irmãos, que essa Bíblia, quando aberta, lida debaixo da direção do Espírito Santo e vivida, transforma vidas.
gera avivamento. Mas, pastor, nós ainda estamos esquecendo de um ponto, porque o tema da nossa conferência não é só sobre a palavra, é também sobre a oração. E esse texto não fala sobre a oração, correto? Correto ou não? O que é a oração, irmãos? A oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Quando a gente diz assim, pastor Marcelo, aqui naquela voz impostada dele, vamos abaixar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos e falar com o Pai. O que vai acontecer aqui a partir desse momento é uma conversa. E o que os discípulos estavam fazendo aqui? Conversando. Com quem? Com Deus. Mesmo que fuja o nosso padrão de abaixar a cabeça, de fechar os olhos, o que está acontecendo aqui, de uma forma geral, é uma oração, é uma conversa entre o homem e Deus. É uma conversa entre os discípulos e o seu mestre. É uma conversa entre o filho e o pai. E olha só que coisa interessante, enquanto a conversa estava entre os dois, tristeza, perda de esperança, perda da fé. Desacreditaram naquilo que Jesus tinha feito. Mas a hora que a conversa começa a girar entre eles e Jesus, essa história muda. Então Jesus usa a palavra. E nós podemos dizer que aqui, nesse diálogo entre os discípulos e Jesus, existe uma grande oração que vai transformar a vida desses dois. A gente às vezes precisa parar de falar o que não deve, para conversar com quem pode fazer alguma coisa. A gente precisa parar de querer ficar discutindo entre a gente, para conversar com o Pai sobre os assuntos que a gente precisa, que tem nos adoecido. Foi isso que eles fizeram, mesmo sem perceber. Numa conversa com Jesus, a respeito da palavra, eles vão ter a sua vida transformada. Mas a gente vê que chega no momento em que Jesus começa a fazer como se fosse para o outro lado. E aqueles discípulos, irmãos, se não estivessem interessados, se não estivessem de alguma forma gostando, no final eles vão dizer que alguma coisa ardia dentro deles. Eles podiam simplesmente deixar Jesus ir embora. Foi assim com o mancebo de qualidade que teve um encontro com Jesus. Jesus deu as orientações, mas ele deixou Jesus ir embora. Foi assim com tantos outros homens e mulheres de Deus que decidiram não dar atenção, mas algo ardia dentro do peito deles. A palavra de Deus já estava sendo semeada, já estava começando a frutificar. A oração que eles tiveram entre ele e Jesus ali naquela conversa já estava começando a frutificar. E eles vão dizer, não, vem aqui, fica com a gente. Já está anoitecendo. Vamos aqui para casa. E agora, irmãos, o Jesus que era do caminho, que começou uma conversa com eles lá atrás, está dentro do seu lar. Você está percebendo o avivamento acontecer? Durante uma caminhada, eles estavam caminhando para a morte. Com distanciamento, com conversa que não deveria ter. Quando Jesus chega, e mesmo eles não sabendo que era Jesus ainda, eles se deixam ser cuidados e tratados aqui, o avivamento começa a acontecer. E Jesus os leva para dentro da casa deles, ou melhor, eles levam Jesus para dentro da casa. E o texto vai dizer que Jesus vai dar graças e partir o pão. E no partir do pão, os olhos se abrem
Eles reconhecem a presença de Jesus, eles reconhecem a presença do Salvador. Agora, irmãos, presta atenção, toda a fé que eles tinham volta, o ânimo que eles tinham volta, a disposição de fazer volta de novo, a alegria volta, a tristeza foi embora. Eles reconhecem Jesus, eles começam numa conversa com eles se deixam ser tocados pela palavra, e agora eles vivem uma experiência pessoal com Jesus, e nessa experiência pessoal com Jesus, todo o ânimo que eles tinham vai voltar ao seu coração. Isso é avivamento. Avivamento, irmãos, não é eu botar, e nada contra isso, tá? Vou pintar a parede de preto, vou botar um joguinho de luz aqui, vai ficar piscando, eu vou encher isso da garotada. Nada contra isso. Eu gosto também de luz apagada, de parede de preto, de jogo de luz. Eu gosto dessas coisas, mas eu também gosto da parede branca, da luz acesa e da conversa face a face. Não estou falando do movimento em si, mas o movimento só por si, ele não gera nada que passe daquela porta. Agora, quando esse movimento, quer seja numa conferência de avivamento, quer seja numa igreja com a parede preta, quer seja numa outra igreja que você goste, quer seja lá no ambiente da célula, onde você estiver, quando Jesus está nesse negócio, aí a vida acontece, aí o avivamento acontece. Aqui aconteceu no caminho, enquanto eles iam em direção a Emaús. Na sua vida está acontecendo hoje, enquanto você decidiu sair da sua casa e vir para cá adorar o Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando no seu coração. É só você permitir que Ele vai fazer a obra. E olha só que coisa fantástica, irmãos, agora os discípulos que reconheceram Jesus estão com um ânimo novo. Você já viu uma pessoa em depressão? Ou uma pessoa muito triste? Se você vê e ela estiver assim há algum tempo, a impressão que nos dá é que a vida está indo embora dela. Tudo perde o brilho, o sabor, a alegria. Se você já passou por essa situação, você sabe do que eu estou falando, do que eu estou dizendo. Situações que antes te deixavam animado, agora não fazem mais a mínima diferença. A vida está indo embora. Alegrias que antes trouxeram ao teu coração satisfação, bem-estar, quando você está nessa condição, vai tudo embora. Mas quando você consegue, aos pouquinhos, ir transformando isso, a alegria vai voltando, a vida vai voltando. Os discípulos aqui estavam num processo de morte, mas a hora que Jesus chega, a vida volta. Isso é avivamento, é o Senhor gerando vida nas nossas vidas. E aí essa vida que é gerada nas nossas vidas vai abençoar de tal forma que a gente muda o foco. Olha só o que os discípulos fazem, presta atenção, irmãos, eles já tinham caminhado 11 quilômetros, já estava ficando de noite, lá não tinha iluminação que a gente tem hoje para caminhar com tranquilidade. O risco era grande no caminho para assaltos e para outros problemas, mas a partir do momento que o avivamento chega, as circunstâncias não importam mais, o cansaço não importa mais. A distância não importa mais. O texto diz que a partir do que Jesus sumiu, eles vão ter uma conversa, e essa conversa já mudou o foco. Antes era, Jesus está morto, Ele não conseguiu salvar a gente não está conseguindo nada, a tristeza está vindo ao nosso encontro. Agora a conversa é, você sabe o que a palavra fez no meu coração? Ele aqueceu a minha vida. A alegria voltou, eles vão dizer, você sentiu o mesmo que eu? Enquanto ele explicava para a gente a palavra, algo ardia dentro do nosso peito. Olha como é que a conversa muda, quando o avivamento do Senhor acontece na nossa vida. Quando o avivamento do Senhor acontece na nossa vida, o distanciamento acaba, porque no mesmo momento eles vão se levantar e vão voltar para Jerusalém, vão voltar para o convívio com os discípulos, vão voltar para a reunião, vão voltar para se congregar de novo. A distância não é mais um
objetivo, não é mais um alvo, eles não querem mais estar longe, agora eles querem estar perto. Quem está buscando avivamento, volta para a igreja. Quem está buscando avivamento, volta a orar. Quem está buscando avivamento, volta a ler a Bíblia. Quem está buscando avivamento, volta para a presença do Senhor. É isso que acontece aqui, irmãos. Quando o avivamento acontece, eles vão se levantar, e aí eles vão caminhar mais 11 quilômetros de volta. E são 11 quilômetros no escuro. E eles não estão nem aí para isso, porque agora a alegria do Senhor invadiu o coração deles. E quando eles voltam, irmãos, eu imagino chegando lá, qual é a notícia que eles ouvem? Jesus Cristo ressuscitou como Senhor, mas também ressuscitou na vida deles. A alegria voltou, a empolgação voltou, a fé agora está firme de novo, a esperança está firmada no Senhor, e isso não tem mais a ver com circunstâncias. Por quê? Porque a igreja, a partir daí, irmãos, vai passar por um sofrimento bastante grande, mas isso não os tira mais da presença do Senhor, porque eles se deixaram ser avivados. Abaixa sua cabeça, fecha teus olhos, porque hoje é o dia que o Senhor te trouxe aqui, e já tem te trazido. Se você tem vindo durante toda a semana, já tem te trazido aqui dia após dia, para ter uma conversa com você. Eu sei que pode ser que nem todo tempo você está de olho fechado, de cabeça baixa, mas a todo tempo o Senhor está falando ao teu coração. E a gente precisa crer que Ele está nesse ambiente. Senão isso aqui vira só uma reunião de pessoas que têm o mesmo objetivo, que é ouvir uma boa música e ler um livro legal. Só que quando a gente entende que a presença do Senhor está nesse lugar, quando a gente entende que a ação do Espírito Santo acontece aqui, quando a gente entende que o Senhor está conosco nesse ambiente, esse ambiente muda de sentido. E eu sei que Ele já tem tratado com você, como tratou com os discípulos lá no caminho de Emaús, mesmo que num ambiente diferente, mas a forma é a mesma. É Jesus fazendo a obra na nossa vida. É Jesus gerando vida na nossa vida. É Jesus te amando tanto que Ele quer te ver na presença dEle.